E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nelson Bizage, fisioterapeuta esportivo, corredor amador, e esse é o seu canal Corrida Sem Lesão. Sempre que a gente pensa em fazer uma distância mais longa do que a gente está acostumado, abaixar o tempo numa prova, a gente sempre se preocupa com a adaptação cardiovascular, a adaptação dos músculos, ligamentos, tendões. Mas quantas vezes você já parou para pensar na adaptação óssea? E onde será que o impacto entra nisso tudo? Ficou curioso? Então eu volto para te explicar depois da vinheta. A redução do impacto durante a corrida tem ganhado cada vez mais espaço no universo do corredor, sob a alegação de que um menor impacto geraria menos lesão. Mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto o impacto está diretamente ligado ao processo lesivo? Para responder essa pergunta, precisamos entender como funciona o tecido ósseo, como se dá seu desenvolvimento, sua adaptação ao exercício, seu processo de reparação. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que um osso é mais forte quanto mais mineral existe nele. E o controle de mineral no osso responde a duas células, osteoblastos e os osteoclastos, onde os osteoblastos são responsáveis por depositarem minerais no osso, principalmente fosfato de cálcio. E os osteoclastos são responsáveis pelo remodelamento ósseo e a retirada de mineral, visto que o osso é a principal fonte de reserva de minerais do nosso corpo. Existem dois fatores que controlam a ação dessas células: os fatores hormonais e os fatores mecânicos. Vamos falar primeiro aqui rapidinho dos fatores hormonais. Na idade de crescimento, na época do estirão, nosso corpo, devido à produção maior de hormônios, favorece a ação dos osteoblastos. Então eles trabalham colocando mais minerais no osso do que os osteoclastos retirando. Por isso a gente cresce e tem os ossos mais fortes. E aqui cabe um aviso especial às mulheres. Por quê? Devido ao desequilíbrio hormonal do período fértil e principalmente da menopausa, as mulheres estão mais sujeitas à osteopenia e osteoporose, justamente por conta desse desequilíbrio hormonal. O outro fator que influencia a ação dos osteoblastos e dos osteoclastos são os fatores mecânicos. E aqui tem uma palavra-chave: efeito piezoelétrico. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar. Efeito piezoelétrico é a capacidade que alguns minerais possuem de gerar uma carga elétrica a partir de uma compressão ou descompressão. Ou ainda, a capacidade de, sob indução elétrica, alguns minerais se expandirem ou contraírem. Um exemplo bom disso é os antigos LPs, ou ainda os modernos aparelhos de ultrassom, onde um cristal recebe uma indução elétrica, se expande e se contrai. Já no nosso corpo, em 1957, dois cientistas japoneses descobriram que provavelmente as micelas de colágeno, ou seja, os cristais de colágeno presentes no osso, respondem exatamente a esse efeito piezoelétrico, onde na compressão óssea geram-se cargas negativas e na descompressão óssea se geram cargas positivas. E por que isso seria importante? Porque devido à geração de cargas negativas, no local onde essas cargas são geradas, há uma maior função dos osteoblastos, ou seja, aonde se gera carga negativa pela compressão, há um maior aporte de minerais, o osso se torna mais forte. Onde existe uma descompressão óssea, é gerado uma carga positiva, e ali se estimula a ação dos osteoclastos, aquelas células que retiram, que remoldam o tecido ósseo. Então, para quem quiser entender um pouco melhor sobre o funcionamento do tecido ósseo, como funcionam essas cargas de osteoblasto, osteoclasto e efeito piezoelétrico, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo alguns artigos científicos. Agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor o funcionamento do tecido ósseo, vamos trazer essa informação para o nosso dia a dia. Quando a gente está caminhando, a gente gera um impacto por compressão do nosso peso de cerca de 2 vezes o nosso peso corporal. Essa compressão óssea gera aquelas cargas negativas que vão estimular os osteoblastos a colocarem mais minerais nos ossos. O que acontece é que na corrida, essa carga pode gerar, por exemplo, em atletas de elite, até 5 vezes o peso corporal. Isso gera microlesões ósseas
em que as cargas negativas não vão ser suficientes para reparar os danos e deixar o osso mais forte. Acontece também que quando a gente tira o pé do solo, a gente neutraliza essa carga, a gente gera uma descompressão, o que vai gerar as cargas positivas que vão estimular os osteoclastos a remodelarem os ossos e a retirada de minerais. Um bom exemplo dessa retirada de mineral acontece com os astronautas. Quando eles estão muito tempo fora da atmosfera, fora do efeito da gravidade, eles não têm essa compressão óssea. Então eles perdem muitos minerais por ação dos osteoclastos. Voltando à gravidade, eles estão mais sujeitos a lesões. Então esse é um fator diferencial entre caminhar, correr e estar fora da atmosfera, por exemplo, estar fora da gravidade. A importância do impacto vem aí. A gente precisa de uma moderação, nem impacto de mais e nem impacto de menos. A dose certa vai fazer com que o osso fique mais forte, mais resistente e mais adaptado a novas cargas. Então, ao correr, a gente não pode ganhar muita quilometragem de uma vez só, porque o osso não vai estar adaptado, ele vai sofrer microlesões que podem gerar microfraturas por estresse. Assim como também não podemos tirar demais o impacto, a compressão óssea, sob pena do osso não se adaptar à nova carga e assim também ficar sujeito a novas lesões. Então, para a gente concluir aqui, resumidamente, podemos dizer que o impacto demais ele vai gerar microlesões que o corpo não dá conta de autorreparar, podendo ser um fator lesivo. Só que impacto de menos pode deixar os ossos mais fracos, também favorecendo o surgimento de lesões. Então a chave aqui é moderação. Nem impacto de mais e nem impacto de menos. Combinado? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês aqui hoje. Esperamos que tenham gostado. Se curtiu, deixe aqui embaixo seu joinha, compartilhe nas redes sociais, participe das nossas redes. E lembre-se, estamos juntos nessa. Mais uma vez, meu nome é Nelson Visage, fisioterapeuta esportivo, e o nosso desejo é que todos tenham sempre uma corrida sem lesão. Um forte abraço, fui!